a gente traz a cada quarta-feira ou a cada semana um tema que vai impactar diretamente em quem vai trabalhar ou em quem vai se candidatar nas eleições do próximo ano. E hoje a gente traz mais um tema desses, e é um tema que envolve aí a tecnologia, que é a grande onda do momento. A gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de gestão que auxiliam tanto nos mandatos quanto nas campanhas. O nosso convidado é o Paulo Júnior, que inclusive acabou de pedir aqui para entrar. Vou adicionar o Paulo para a gente iniciar o bate-papo. Que ele é o nosso convidado de hoje e vai debater um pouquinho, falar sobre essas ferramentas, falar sobre essas possibilidades que a tecnologia traz para a gente melhorar o nosso trabalho em relação a campanhas e mandatos. Paulo, você já está por aí? Opa, muito boa noite, Israel. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Eu estou muito feliz de poder participar com você hoje. Estava ansioso, viu? Vou ser sincero que eu estava ansioso aqui. Muita gente chegando aí. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite a todos e todas, e boa noite, Paulo. Deixa eu só te dizer, tá, Paulo? Acontece, não sei por qual motivo, mas acontece de às vezes eu tá numa live com outra pessoa e outra pessoa simplesmente não aparece aqui para mim. Então não estou te vendo hoje, tá? Eu estou lhe ouvindo. Mas como eu trabalhei muito tempo em rádio, se você está me ouvindo, se todo mundo consegue ver a mim e ao Paulo, então a gente vai seguir dessa forma mesmo. Das últimas vezes deu certo mesmo dessa forma. Mas você me vê e me ouve, Paulo. Estou vendo, estou te ouvindo. Eu já quero dar uma boa noite aqui, pessoal. Pedir pro pessoal posicionar aqui a gente, se eles estão nos ouvindo bem, se estão nos vendo bem. Tá aí Barueri 24 horas. Olha aí que William maravilha. Albuquerque, vereador Thiago Lira, um grande amigo nosso, Carol, aqui de São Paulo também, Agnaldo Spala, também é da tecnologia, também voltado para o segmento político. Bastante gente aqui, hein, Israel? Maravilha, muita gente. E, Paulo, deixa eu só ler rapidamente aqui o teu mini currículo, a tua mini bio para a gente apresentar. Para quem não me conhece, muita gente aqui chegando através do Paulo também. Eu sou Israel Leal, sou fundador do CT do Marketing Político, que é uma consultoria barra agência de marketing político. E a gente vem fazendo essas lives semanalmente para trazer conteúdo, trazer informação para quem vai trabalhar e para quem vai se candidatar no próximo ano. E o Paulo, que é nosso convidado de hoje, o Paulo ele já atua há mais de 16 anos como consultor político. Ele se define como um verdadeiro amante da política e tecnologia, participou de campanhas eleitorais municipais e estaduais e é o fundador do Politique. Paulo, só me confirma, é Politique mesmo, estou falando certo? A gente tem um grande dilema quanto a isso, viu, Israel? E é normal. Alguns chamam de política, a gente fala política, outros politique. E o importante é que as pessoas conheçam as nossas soluções. Então, não importa o jeito que você falar aí, o importante é que esteja sempre na ponta da língua aí o nome do Politique. Olha, já Maravilha. quero Que é uma pedir empresa. desculpa a todos vocês. Eu estou me recuperando de uma virose, então vou tomar bastante água aqui para conseguir falar com vocês. Mas nós vamos entregar muito conteúdo aqui para todos vocês. Maravilha. A gente agradece muito, Paulo, por ter feito esse esforço para estar hoje com a gente. A gente sabe que não é fácil. Nesse momento, né, a gente além dessas viroses que dá por conta do clima, mudança climática, a gente tem. Esse é o momento que a gente mais corre, né? Trabalhando com marketing político e eleitoral. Faltando aí um ano para a eleição, é um momento de correria imensa para todos nós. Mas, Paulo, vamos começar nosso bate-papo. E aí, eu queria ouvir de você, Paulo, como é que você enxergou, você está atuando aí há 16 anos já nessa área de consultoria política, e você acompanhou certamente essa evolução da tecnologia em outras áreas e também na política. Então, como é que a tecnologia, Paulo, se tornou, ao longo desse tempo todo, um ativo tão fundamental, seja para campanhas ou seja para mandatos, para qualquer um que queira empreender um projeto político? Como é que a tecnologia se tornou hoje tão fundamental para a gente? Bom, antes de te responder essa pergunta, eu quero falar para todo mundo ficar aqui que eu tenho uma surpresa no final dessa live, mas eu Olha só que vou revelar maravilha. no final. Então, quem assistir a gente aqui vai ter essa surpresa aí. E quem quiser fazer pergunta também, assim como o Israel fez,
tem um balãozinho aqui embaixo, ó, para vocês como uma interrogação. Podem deixar aí a pergunta de vocês que eu vou fazer questão de responder aqui junto com o Israel. A gente vai fazer um bate-papo muito bom. Maravilha. Bom, Israel, para responder isso que você me perguntou, eu falo muito sobre, comparo muito a política com o meio privado, né? Uhum. O meio privado a gente sempre se profissionaliza e sempre busca ferramentas que facilitem o dia a dia, que facilitem a gestão, que facilitem a tomada de decisão. Quando a gente vai para o segmento político, é muito diferente. As pessoas não têm ferramentas para tomar essas decisões, para ter métricas. Então, aquilo que eu não posso medir, eu não posso melhorar. Então, é importantíssimo que eu possa medir e ter essas ferramentas. Então, eu acho que a política ela tem se profissionalizado ao longo dos últimos anos, e isso tem sido uma tendência para os próximos anos também, e eu tenho certeza que a tecnologia vai ser algo fundamental para que as campanhas possam ser ainda mais profissionalizadas e aí tendo um resultado muito melhor, um resultado muito mais assertivo, vamos dizer assim. E economizando também dinheiro, né? Isso. A gente fala muito, né, Paulo, que houve aí uma revolução em relação aos canais digitais, às redes sociais. Realmente houve, né, quando a gente pôde começar a utilizar redes sociais na política, quando a gente pôde começar a impulsionar conteúdo, isso realmente revolucionou o marketing político e eleitoral, mas vai muito mais além, né, como você falou, né, a gente podendo ter ferramentas de segmentação, ferramentas de apuração, ferramentas que possam nos dar uma base de dados tão profunda que a gente tenha direcionamentos novos que antes não se tinha na tomada de decisões e na elaboração de estratégias. E isso se deve muito a ferramentas que vieram também ao longo desse tempo. E o que são, que a gente até a gente tinha definido um primeiro tema aí para esse nosso bate-papo, como aplicativos para mandatos e campanhas. E aí o Paulo me corrigiu, não, seria melhor a gente falar sobre ferramentas. Então, Paulo, qual é a definição, então, de ferramentas que a gente utiliza na gestão de mandatos e campanhas? Né? O que é que uma ferramenta faz? Quando a gente fala de ferramenta, a gente tem hoje uma popularização, vamos dizer assim, de tudo a gente achar que é aplicativo, né? Isso. E nem sempre os aplicativos, eles resolvem tudo, né? Às vezes a gente simplifica muito num aplicativo. Por exemplo, quando você vai fazer um planejamento de campanha, é difícil você fazer isso através de um aplicativo. Quase impossível, né? Quando você vai fazer um levantamento e aí você quer fazer um georreferenciamento da sua base de contatos, por exemplo. É difícil você fazer isso no aplicativo. Então, às vezes, vai muito além de um aplicativo. Um aplicativo realmente facilita a nossa vida, né? Nós aqui temos, inclusive, aplicativos que facilitam a vida. Mas a gente não pode resumir tudo, eu acho, a aplicativos. Então, a gente tem que pensar tudo como como ferramentas que vêm para complementar e fazer com que a gente possa ser mais assertivo. Então, por exemplo, nós aqui do Política, nós temos o aplicativo de detalhamento de votos, que é uma informação pública, mas muito difícil de ser alcançada, né? Que em 2 cliques você sabe quantos votos o candidato teve num local de votação, num bairro, numa zona eleitoral. Você faz um comparativo entre candidatos e você consegue saber rapidamente quantos votos cada candidato teve ali naquele bairro, quem foi mais votado. Isso são coisas essenciais para você fazer um planejamento. Então, são dados muito importantes que vai te levar na utilização de várias ferramentas, né? Eu incluí ali também como uma ferramenta aí até a questão das redes sociais, dos anúncios e tudo mais. Porque, por exemplo, se você sabe que naquele bairro a maioria dos eleitores são mulheres, você vai chegar lá falando de futebol, tudo bem que o futebol hoje está mais popularizado entre as mulheres, mas não faz sentido você falar, né? Então é muito importante você conhecer o seu eleitorado, quem é o eleitorado, qual o perfil eleitoral daquelas pessoas, daquela região. Não adianta eu chegar lá falando que eu vou construir uma creche, se eu sou candidato a prefeito,
sendo que lá tem vaga de creche sobrando, mas está faltando segurança. Então eu preciso entender tudo isso para aí sim a gente ser mais assertivo no pronunciamento. Isso, e dá, esses dados, né, eles são como ouro no planejamento político desse. A gente precisa realmente ter uma base muito forte para tomar decisões e para criar caminhos que a gente possa seguir. E, lógico que isso engloba também as campanhas, né, Paulo? A gente está aí há menos de um ano agora, né, das eleições, viramos aí o marco de faltar um ano Quase para as eleições. falta 2 dias para um ano. Isso, falta 2 dias, exatamente. Mas a gente está aí cerca de um ano aí para as eleições e a gente precisa entender qual vai ser o diferencial das campanhas, né? A gente tem falado aí muito de inteligência artificial. Doutor eleitoral colocou aí, 1 ano e 2 dias, Olha, exatamente. doutor eleitoral, muito legal estar aqui, doutora Pera, doutor eleitoral, lançou um curso top também, viu, Israel? Maravilha. Doutora, depois fazer uma live com o Israel aí, porque Vamos sim. o curso da doutora ficou muito top. Eu acompanho ela há bastante tempo e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também. Show de bola. Então, a doutora eleitoral já está convidada para fazer uma live com a gente. Depois a gente entra em contato. E aí, Paulo, a gente fala muito de inteligência artificial, fala muito de redes sociais. E essas ferramentas talvez sejam o diferencial para que a gente utilize essas outras duas ferramentas, né, inteligência artificial e as redes sociais. Talvez a ferramenta faça o elo de ligação entre essas outras duas. O que é que tu acha? Exatamente. Eu acho que as ferramentas elas vão se completando, né? Porque a gente tem uma série de coisas que a gente tem que se preocupar dentro de uma campanha eleitoral. Por exemplo, não adianta eu sair fazendo sem ter um respaldo jurídico. Sim. Eu saio lá sem um respaldo jurídico, ou eu saio, vou dar um exemplo bem claro agora. Base de dados, base de contatos. Todo mundo quer lead, todo mundo quer contato. Adianta eu comprar de alguém uma base de contatos? Primeiro, com a LGPD, isso é crime. E segundo, que aquelas pessoas não estão preparadas para a minha mensagem, ela não tem um contato comigo. Não adianta eu mandar uma mensagem para aquela pessoa. Adianta eu falar, Israel, tem aqui 50 mil pessoas na minha cidade, eu sou pré-candidato, faz a minha mensagem chegar para essas pessoas. Elas não querem ouvir, elas não sabem quem sou você. Então eu acho que as ferramentas elas têm que ser bem usadas de forma alinhada para que você possa ter o sucesso. Não adianta você ter uma ferramenta e não ter outra. Não adianta você ter uma ferramenta e não saber utilizar essa ferramenta. Então, eu acho que o elo dessas ferramentas é o que vai fazer o sucesso na campanha eleitoral. E aí você falou muito bem, Paulo. Não adianta ter as ferramentas e não saber utilizar as ferramentas. Vou contar uma experiência própria, tá? A gente eu fiz o mandato de um deputado estadual aqui em Pernambuco na legislatura passada. E a gente, desde o início do mandato, que eu meio que ficava perreando ali, e enchendo o saco para adquirir uma ferramenta de gestão. E isso foi feito no final do penúltimo ano de mandato, já quando a gente estava pensando em campanha. Primeiro que eu acho que foi tarde demais, eu acho acho que essa é uma ferramenta muito rica, essas ferramentas de gestão são muito ricas e no primeiro dia de mandato a gente já tem que ter ela para a gente começar a utilizar ela e lá na frente ter esse banco de dados bem construído. Mas enfim, a gente adquiriu e a gente começou a utilizar. Só que essa ferramenta ela tinha ela tinha uma funcionalidade que as pessoas poderiam cadastrar outras pessoas na ferramenta, sabe? E o que aconteceu foi que ela foi divulgada assim pelo staff mesmo do mandato de uma forma equivocada, que as pessoas acharam que era uma competição e saíram cadastrando para mostrar serviço, né? E aí cadastraram colegas de escolas sem que eles soubessem, cadastraram amigos sem que eles soubessem, e aí no final a gente teve um banco de dados morto, porque eram pessoas que na primeira mensagem que recebiam já rejeitavam, já bloqueavam o número,
E a gente teve esse problema. Então, não adianta, né, Paulo? Primeiro, a gente precisa entender o tempo de se trabalhar com a ferramenta dessa e a funcionalidade que ela tem para que a gente possa usufruir dela em sua totalidade, não é isso? Uma grande coisa que você falou aqui que eu oriento muito aqui os nossos clientes quanto a esse base de contatos, na hora que o cliente adquire aqui um produto que nós temos, que é a plataforma de gestão política, a primeira coisa gente, nós não estamos competindo, nós estamos indo todos no mesmo ideal. Isso. Porque se o político não chegar no objetivo, toda a equipe não vai chegar. Então, as pessoas têm que entender que a campanha eleitoral é um time. É feita do candidato, que é o carro-chefe, mas que todas aquelas pessoas que estão ali para dar base fazem parte de um time e todos precisam chegar juntos. Se um não chegar, ninguém vai chegar. Né? Então, a primeira coisa que eu costumo dizer é isso. E aí também eu vejo muito que é necessário esse monitoramento, porque não adianta todo mundo sair cadastrando, não adianta ele ir lá na rodoviária da cidade cadastrar 1000 pessoas todo dia, eu vou ter um banco de dados gigantesco, mas não é qualificado. Exato. Então eu preciso entender quem está sendo cadastrado. E isso é o que eu falo para os meus clientes. Ao longo dos dias vocês precisam medir isso. Como vai medir? Fazendo uma ligação, fazendo uma visita. A gente tem dentro da plataforma Politic uma função que é a classificação dos contatos. Então o Israel foi lá e cadastrou uma pessoa. Dias depois, eu vou fazer uma visita, eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem para essa pessoa, eu vou entender essa pessoa. Será que ela realmente está interessada na minha mensagem? Será que ela está com outra pessoa? O que será que é? Então eu preciso entender e classificar esses meus contatos. Isso é uma das funcionalidades que nós temos na plataforma Política. Porque só cadastrar não adianta. Verdade, verdade. Quem mandou uma pergunta foi a doutora eleitoral. Ela está perguntando, Paulo, considerando que o diagnóstico é a primeira etapa de qualquer planejamento estratégico, quais dados vocês consideram mais importantes nas eleições municipais? E aí, Paulo? Ótima pergunta. Doutor, a primeira coisa é realmente o diagnóstico para entender quem é o candidato, entender, fazer uma análise SWOT, né, dele. Eu não atuo hoje com consultorias mais, eu não estou fazendo, então o Israel pode falar mais que eu. Mas, além desse primeiro feedback que a gente tem do candidato em si, com a análise SWOT e tudo mais, eu considero muito importante entender o público-alvo do candidato, para eu poder traçar um objetivo e ver na cidade qual a quantidade desse público-alvo que ele diz que ele vai atingir. Né? Então, eu preciso saber o perfil eleitoral, eu preciso saber os resultados das votações passadas, porque com o histórico das votações passadas eu consigo comparar com o que ele está falando e ser mais assertivo no meu planejamento. Porque muitas vezes a pessoa fala que vai ter, doutora, 1000 votos num bairro. Quando você vai olhar naquele bairro, o candidato mais votado, que já é um vereador de terceiro mandato, teve 400 votos. Como que essa pessoa vai fazer para ter essa quantidade de votos? Não dá. E ela fala que vai ter. Tudo bem, você analisou essa primeira métrica, vamos dizer assim, você fala, legal, você vai ser melhor então do que essa pessoa. Muito bom. Mas quem é o seu perfil? E aí a gente vai entender se esse perfil realmente faz sentido com os eleitores daquele lugar. Não sei se ficou clara a minha resposta aí. Se não, pode perguntar de novo. Mas a primeira coisa que eu busco num diagnóstico é entender quem é o meu candidato, entender o perfil eleitoral do local e também os resultados de eleições passadas. Só dessa forma eu começo a fazer um planejamento de um candidato. Exato. E aí, doutora, quando você fez todo esse levantamento inicial, levantou essas informações, criou ali seu planejamento, eu acho que o principal são os dados de contato, onde a gente pode fazer um contato mais direto com ele, com esse eleitor. E aí, principalmente, o WhatsApp. Acho que se você priorizar o número de WhatsApp, lógico que existem outras ferramentas que também podem ser utilizadas para, por exemplo, fazer ligação direta com alguma gravação direto para o eleitor. Você pode mandar e-mails para o eleitor quando ele autoriza esse envio. Mas eu acho que o WhatsApp
é fundamental. Se você só tiver uma chance, um segundo para pegar um dado dessa pessoa, pegue o número de WhatsApp. Agora sim, Pode falar, eu Paulo. pensei que ela estava falando desses dados para chegar nesse planejamento. Agora, se for os dados realmente para construir um banco de dados, aí, né, uma base de dados, a primeira coisa, sem dúvida, é sim o WhatsApp, que é o canal mais utilizado hoje. Depois eu pegaria aí o endereço dessa pessoa e depois eu vou trazendo outras informações como o e-mail dela, que é muito importante também para a gente fazer segmentação. Isso. Depois eu vou pegar também o local de votação dessa pessoa, porque isso também é importante no meu planejamento. Então, o primeiro passo é o WhatsApp. E aí, a ferramenta é muito importante, né, Paulo? Porque muita gente ainda insiste de utilizar de cadastros feitos à mão, cadastros feitos numa planilha Excel, e às vezes se junta aquela maçaroca de papel, né, uma quantidade enorme de papel, aí alguém tem que ir lá digitar tudo, e aquilo se perde, o arquivo se perde, e o papel some, enfim, e aí a ferramenta, ela existe, a ferramenta de gestão, ela existe para facilitar isso, né? Porque aí você tem uma ferramenta onde você tem campos personalizados, onde você tem como cadastrar esse eleitor de uma forma qualificada e de uma forma mais completa, para que você possa justamente fazer a filtragem da segmentação posterior. E aí eu já queria emendar, Paulo, nessa experiência que eu tive no passado com uma outra ferramenta, inclusive a ferramenta, ela prometia algumas coisas, depois eu te digo qual é, mas aqui eu não vou falar não. Mas a ferramenta prometia umas coisas que não aconteciam. Por exemplo, o mapa de calor, ali, que ela dava, simplesmente não funcionava, travava, a gente pedia suporte, não tinha. Então, estou investindo, já que eu sei que a Politic, ou Politique, ela é uma ferramenta muito top, já estou testando a ferramenta, venho utilizando ela como teste, certamente vou utilizar ela para fortalecer as campanhas que a gente vai trabalhar agora. Então, fala um pouquinho da tua ferramenta, Paulo. Como é que ela se destaca da Gemais e certamente ela se destaca, ela tem seus diferenciais, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a tua ferramenta para que a gente possa conhecer também. Quando a gente fala do aplicativo, né, nosso aplicativo tem todos os dados detalhados de 2016, 18, 20, 22, detalhados por cidade, por bairro, por local de votação, comparativo entre candidatos, análise por bairro. Então, você tem os números completos, que é a primeira etapa que eu disse aqui, muito importante para qualquer planejamento. Eu estou vendo aqui que o Cláudio Viana disse que é pré-candidato lá na cidade de Tuta, aqui próximo, sul de Barueri. E, Cláudio, a primeira coisa que você tem que analisar é isso. São os dados eleitorais das eleições passadas. Essa é a primeira métrica que você precisa olhar para você começar a entender. Depois você vai olhar também o perfil do eleitoral. Isso também a gente tem lá na nossa plataforma. E aí, quando você fala do mapa de calor, é uma coisa que muitos candidatos, eles gostam de olhar e ver isso. Israel, eles adoram olhar no mapa. Né? Só que muitas vezes eles não sabem nem fazer a leitura do mapa, não fazem uma leitura correta. Mas eles gostam de olhar o mapa. Então a gente se preocupa muito com isso, em mostrar os números para os nossos clientes, né, da plataforma. Então a gente mostra para ele quantos eleitores tem no mapa, a gente mostra quantos cadastros ele já tem que votam em cada uma dessa parte do mapa. Então a gente mostra para ele a cidade como um todo e mostra onde ele está forte, onde ele está fraco, para ele poder potencializar aí o trabalho dele. Então, dessa forma, fica muito mais fácil você olhar e falar, pô, eu tenho bastante gente nessa parte, mas muito pouco aqui. Então, a gente traz aí sim o mapa. É também uma funcionalidade que nós trazemos aí na plataforma Política. E fala um pouquinho mais da plataforma, Paulo. A plataforma, Israel, ela foi criada... Na verdade, o Politic, ele foi criado... nem existia Politic, né? Era um outro nome, até porque foi criado para minha gestão. Foi feito para que pudesse atender as minhas dores. E hoje está atendendo aí mais de 60 mil pessoas em todo o país, tá?
Aqui nós temos, ó, o César Alemão acabou de falar, é de uma cidade vizinha. Fazia tudo à mão. Hoje, com o político, tem tudo na palma da mão. Depois eu quero até printar, eu vou até printar isso aqui, espero que eu não dê pausa. Algo muito importante. Não pausei não, né? Vocês estão me ouvindo, né? Não, Então, estamos assim, ouvindo. Israel, foi criado para solucionar a minha dor. E aí, hoje, a gente atende muita gente. Então, o aplicativo ele foi muito bom, é muito bom, muita gente usa, mas a gente quis ajudar mais ainda pessoas que querem disputar uma eleição. Então, porque quem quer disputar a eleição, ela precisa dessas informações que a gente falou. Na Uhum. plataforma, por exemplo, nós trazemos para você o número de eleitores daquele bairro, daquela escola, qual o perfil do eleitor, se é homem, se é mulher, se é casado, se é solteiro, qual a faixa etária, qual o grau de escolaridade. Então, tudo isso são informações estratégicas para você fazer o seu planejamento. E nós vamos te dando métricas para que você possa fazer. Depois dessa primeira parte, que é a parte do planejamento, Israel, eu vou desligar o ar aqui, que eu estava morrendo de calor, liguei o ar, mas eu tenho que desligar, senão daqui a pouco eu não aguento. Depois de fazer todo esse planejamento, a gente vai pensar na base de contatos, que a gente tem falado muito aqui. Então, a gente Isso. traz também uma forma de você cadastrar os seus contatos, com nome, com o e-mail, telefone, segmentar isso. Então, que grupo que ele faz parte, se ele é do futebol, se ele é da igreja, se ele é do trabalho. Você pode segmentar da forma que você quiser. Você também pode colocar o endereço, você pode colocar por que ele foi indicado. Isso aqui é uma dica para vocês, gente, que vai ser candidato. Quem vai ser candidato na próxima eleição, deixa um eu aí. Ó. Quem é pré-candidato, deixa um eu, que eu já vou deixar um recado aqui para vocês. Independente de adquirirem alguns dos nossos produtos, faça então uma planilha com o nome das pessoas, com o apelido, com o número do WhatsApp, com o endereço, por que essa pessoa foi indicada, porque dessa forma você vai conseguir ter melhores resultados. Então, quem é a liderança que está me ajudando? Quem são as pessoas que essa liderança me trouxe? Porque aqui, ó, o doutor Evandro Rosa, que está aqui, falou que vai me ajudar, Israel. Só que ele não cadastrou nenhuma pessoa. Como que ele vai me ajudar? Quem Exato. são essas pessoas? Então, eu preciso saber, porque a gente precisa medir o nosso resultado, medir o desempenho de cada liderança. Então, isso vai ser essencial para que você possa fazer a diferença e ser assertivo. Porque, gente, depois que no dia 7 de outubro do ano que vem, não adianta vocês falarem, eu poderia ter feito isso, porque aí já passou. Aí vai ter que esperar mais 4 anos para ser candidato de novo. Então, depois que vocês cadastrarem esses contatos, façam a classificação deles. Verifiquem se essas pessoas realmente estão com você. Se elas foram cadastradas, e elas sabem quem é você. Porque às vezes, Israel, a gente cadastra uma pessoa e aí vai lá falar com essa pessoa, ela fala assim, não, mas o fulano me ajudou e eu vou ajudar ele na próxima eleição. Então essa pessoa não vai te ajudar. Não adianta você ficar contando com ela que não vai adiantar. Então são coisas que a gente precisa estar sempre atento. Sempre atento. As lideranças. Tem uma lista com todas as suas lideranças, Israel. Quantos votos, quantos contatos essas pessoas podem te indicar? 10? Pergunta para a Importantíssimo. pessoa, Israel, quantas pessoas você pode me ajudar? É 10? Tá bom, Israel, eu vou cobrar o Israel dos 10. Porque ele falou para mim que vai me arrumar 10. Quem são esses 10, Israel? Cadastre tudo que vocês fazem, gente. Muitas vezes vocês estão aí na rua atendendo, fazem ofício para a prefeitura e ajudam de um jeito, ajudam de outro. Anotem. Olha, eu fiz uma live no dia 5 do 10, do dia 4 do 10, estou adiantando um dia aqui, ó, com o CT do marketing político. Porque depois eu não vou lembrar, Israel. Mas quando eu pegar a ficha do CT do marketing político, eu vou lembrar, opa, fiz uma live com eles. E eu vou chegar para você falando, ô Israel, e aquela live foi boa. Eu vou ter argumento, eu vou criar relacionamento. Eu costumo dizer, Israel, que o voto ele é fruto do relacionamento. Qual vai ser o relacionamento? O relacionamento que eu for criando com você. À medida que esse relacionamento for sendo criado, o voto vai sendo gerado e vai sendo fidelizado pouco a pouco. Tem toda a razão, Paulo. Política é relacionamento, né? A gente não pode esquecer nunca disso. E é muito importante mesmo
esse cadastro de quem das pessoas que vão ajudar e as pessoas que estão por trás dela, né? Porque muitas vezes até as pessoas compram o apoio de uma liderança, pagam, seja com dinheiro, seja com alguma outra coisa. E não acreditam simplesmente na palavra da pessoa. Não que a palavra da pessoa não tenha peso. Mas se a pessoa está ali prometendo 2.000 votos e ela não consegue fazer uma lista aí de pelo menos, se ela diz que tem 2.000 e não consegue fazer uma lista aí, vamos dizer aí, de 1.500 pessoas, então tem algo errado aí, tem algo que não bate. E eu vou dizer mais, viu? Principalmente a eleição municipal. E o Com cara certeza. que prometer que vai te dar 500 votos, tomem cuidado, porque muitas vezes a pessoa que tem 500 votos, ela acaba sendo candidato. Então, 500 votos na eleição municipal, realmente. E aí, Paulo, a gente realmente precisa estar atento a esses pontos. A gente precisa realmente estar atento à captação desses contatos, essa base de contato, e depois saber fazer o relacionamento, né? E aí já seria um outro assunto, mas relacionamento eu acho que é uma palavra-chave para a gente deixar aqui para todos aqui que vão ser pré-candidatos para se trabalhar. Primeiro, saber captar esses leads qualificados, esses contatos qualificados, e depois saber se relacionar com essas pessoas. Isso é muito, muito importante. Mas, Paulo, e inteligência artificial, que é talvez o assunto do momento, né? Todo mundo fala de inteligência artificial para lá, para cá. Como é que... Primeiro, se tem alguma inteligência artificial hoje rodando na sua ferramenta, e segundo, o que é que você enxerga para o futuro de integração com inteligência artificial com o marketing político? O que é que você vislumbra aí para o futuro da gente poder estar utilizando nesse nosso trabalho? Nós temos, Israel, já uma parte do nosso time aqui focado para que a gente possa fazer uma implantação de inteligência artificial voltado aí, né, para as campanhas eleitorais e tudo mais. A gente espera poder implantar isso no início do próximo ano, mas a nossa ideia é que, através de alguns insights, a gente consiga trazer as informações que essa pessoa precisa, né? Então, trazendo aí a inteligência artificial para dentro dos nossos produtos. Hoje a gente não tem nada de inteligência artificial implantado, mas já estamos estudando para que o mais breve possível isso também possa fazer parte, tendo em vista que vai tomar conta, já está tomando conta e vai tomar muito mais ainda nos próximos dias. E assim, vai ser um complemento, tá, gente? Porque a ferramenta, o Politic, ele é uma ferramenta muito completa. A Dani está aqui falando também, ó. O Politic é mais completo do que eu imaginava. Isso eu não sabia. Quando você estava falando da parte dos cadastros, da segmentação. É uma ferramenta realmente super completa. Quem for conhecer a ferramenta, quem quiser adquirir a ferramenta, depois o Paulo vai explicar como é que faz para adquirir. Mas é uma ferramenta realmente que me impressionou, tá? Eu trabalho, como eu disse, eu já trabalhei com outras ferramentas e nem de perto elas chegavam à qualidade que o Politic ela tá oferecendo, com as segmentações possíveis, as possibilidades dentro da ferramenta e do aplicativo são assim, realmente são ouro para quem vai se candidatar, para quem vai trabalhar com eleição daqui para frente e com política em geral, com mandatos também. Para quem está começando um mandato, está aí no primeiro ano, né, de mandato, no caso o pessoal do deputados estaduais, federais, senadores, para quem está nesse primeiro ano e ainda não tem uma ferramenta de gestão, o Politic é uma ferramenta assim que vai fazer total diferença lá na frente. Paulo falou aí que lá na frente pode bater o arrependimento. Eu deveria ter investido nisso lá atrás, deveria ter apostado nisso lá atrás. E o arrependimento bate mesmo. Por experiência própria, o arrependimento bate mesmo. Depois que passa a eleição, que você, ou quando chega no período de campanha eleitoral, que você vê que o seu lead não está qualificado,
e que aquilo que você achava que tinha na mão, você na verdade não tem, isso realmente dói na alma e bate o arrependimento de não ter investido em uma ferramenta de gestão como essa. Mas, Paulo, a gente se propôs aqui, até por conta da sua recuperação aí, a gente se propôs aqui a fazer 40 minutos, a gente está chegando já a 40 minutos, a gente tem muito assunto para falar sobre isso. Oi? Em 5 minutos acho que eu aguento. Em 5 minutinhos a mais acho que eu aguento. Joia, joia. Mas aí eu queria, Paulo, que você falasse para as pessoas como é que elas fazem para poder conhecer o Politic, qual a página, se direto na loja de aplicativos elas conseguem, como é que elas conhecem essa ferramenta tão importante para mandatos e campanhas. Bom, eu quero agradecer aqui inúmeros amigos que estão aqui, né? E até dizer aqui, ó, o Cláudio Viana, ele disse que já tem um grupo e tal, e disse que na sexta-feira inicia a verdadeira campanha. Maravilha. Ou melhor, uma pré-campanha. Ó, eu acho que você devia começar hoje. Não espera sexta-feira, não. Porque sexta-feira ainda falta 2 dias praticamente para chegar. Diferença, viu? E 2 dias fazem muita diferença. Então eu costumo dizer sempre, Israel, que uma campanha ela começa quando a outra termina. Então, acabou uma campanha, já estamos iniciando a pré-campanha para a próxima. E muitas vezes o que acontece é isso. As pessoas esperam. Quem tem mandato, muitas vezes fica tranquilo, fala assim, não, eu tenho mandato, não vou fazer nada agora. Fica lá 3 anos e espera chegar o ano da eleição. E aí quando chega, fala assim, agora está tarde. Ou seja, agora é a melhor hora, porque ninguém está falando. Então eu não vou competir com ninguém. Quem está falando de campanha eleitoral? Quem está falando? Eu não estou nem falando para você falar de campanha eleitoral, mas agora é o momento de você criar a sua reputação. As pessoas precisam saber quem é você. O Cláudio, se eu não me engano, ele disse que defende o autismo, né? Que uma das bandeiras dele é o autismo. Estou até citando ele aqui, que ele está mandando bastante comentário, então é legal a gente acabar citando. Legal. Ele já levantou qual o número de autismo que tem lá na cidade? Quem são essas pessoas? Ele conhece a causa? Quais as dificuldades das pessoas? Qual o maior problema que elas enfrentam lá? Onde as pessoas devem procurar para conseguir um tratamento especializado? O município tem alguma coisa? Então, tudo isso eu tenho que fazer porque eu tenho que ser especialista. É muito importante você defender uma causa, uma bandeira. Mas eu tenho que conhecer tudo sobre isso. Então, faça você também e saiba, tá, gente? O Dr. Evandro está me perguntando qual a melhor forma para cadastrar. A melhor forma, a forma de cadastrar pode ser de vários jeitos, né? Você pode cadastrar num papel, você pode cadastrar num Excel, você pode adquirir isso através de um formulário online. Nós do Politic, nós temos uma landing page que nós criamos para os nossos clientes e esses cadastros já são importados automaticamente para a plataforma, para a sua base de dados. Tudo online. E aí fica muito mais fácil, tudo online, você pode acessar de qualquer lugar. E aí fica muito mais fácil de você segmentar o seu público, né? Então, a partir do momento que eu começo a cadastrar, eu sei quem está de cada bairro. Então, quem eu tenho que é do bairro do centro, que é do bairro A, do bairro B? Quem são as pessoas que eu tenho? Quais são as pessoas que eu estou atingindo? E aí você consegue medir o seu trabalho. Hoje, Israel, a gente tem o aplicativo Politic, que tem uma assinatura aí de R$ 99,90 por ano. Então é um valor muito em conta para tudo que você precisa. E eu costumo dizer que se você não está disposto a investir nenhum real na sua campanha, é melhor você nem sair candidato. Porque, infelizmente, campanha eleitoral depende de dinheiro também. Eu acho que não depende de rios de dinheiro, desde que você se organize. Mas algum investimento vai ter que ter. Porque você vai ter que fazer algum material, ou você vai ter que fazer um anúncio, um tráfego pago, você vai ter que ter gente, você vai fazer algum material impresso, um santinho pelo menos. E tudo isso vai depender de recurso financeiro. Então, algum recurso financeiro você vai ter que investir. Já a nossa plataforma de gestão política, que faz aí, te ajuda em todo esse processo de planejamento, gestão da sua base de contatos, cadastro dos seus atendimentos, das suas atividades, classificação de contatos, os mapas com os números aí da sua cidade, tudo isso
sai aí em torno de R$ 200 por mês, mais ou menos. Então, assim, é muito em conta para quem realmente deseja fazer a diferença e ganhar a eleição. Faz a diferença mesmo lá na frente. O doutor Evandro, eu acho que cortou um pouquinho, eu acho que foi a internet aí, doutor Evandro. Ele perguntou novamente qual a forma de cadastro e gestão de contatos. E aí o Paulo estava falando, doutor Evandro, que esses cadastros eles podem ser tomados, seja no formulário escrito mesmo, à mão, seja numa planilha em Excel, e também tem a possibilidade de fazer junto ao Politic, que é por meio de uma landing page, não é isso, Paulo? Uma landing page que está tudo online, você pode acessar de qualquer momento, a qualquer local, no seu smartphone, Você e fazer o cadastro ali disparar um mesmo. link para os seus contatos, eles clicam e já se cadastram e você só vai recebendo quem se cadastrou. Automaticamente, Israel. Olha que E você pode maravilha. gerar um link para as pessoas. Eu posso gerar um link para a minha liderança e ela compartilhar esse link dela e já vai caindo abaixo dela. Então eu vou saber também quem indicou quem. Então é sensacional para você ter Muito bom. essas métricas. E aí você vai sabendo, você não vai somente qualificando o seu banco de dados, como também verificando, como a gente falou inicialmente, verificando quem realmente está trabalhando, né? Quem realmente está indo atrás, quem realmente está ajudando você nesse objetivo político. Exatamente, Israel. E depois eu vou falar assim, bom, quem eu tenho do bairro do centro? Eu consigo ir lá e exportar um relatório em Excel. Eu consigo falar, Israel, faz um tráfego segmentado para a gente. Ó, aqui está a nossa base de leads que são pessoas relacionadas ao autismo. Vamos fazer um tráfego pago para essas pessoas. Vamos fazer um tráfego pago para quem mora lá no centro, falando que nós vamos lutar para a construção de uma creche, porque o pessoal lá está pedindo. Vamos fazer um anúncio lá para a região do bairro X, porque lá eles estão pedindo uma quadra. Então, está aqui que nós vamos lutar por uma quadra lá. E a gente sabe que todos esses dados são importantíssimos na hora de fazer uma segmentação e também um planejamento estratégico aí, né, Israel? Acho que você é muito melhor que eu, pode falar sobre isso. Não, muito importante. Cada segmentação, né? E aí a gente traz também a IA para ajudar a gente, a inteligência artificial, que facilita a gente a produzir conteúdo agora segmentado. Então imagina, você ter a possibilidade de falar diretamente com os moradores de determinada rua que está sofrendo com um número grande de buracos, ou uma comunidade, ou uma localidade pequena, enfim, a gente tendo como mapear isso numa ferramenta como o Politic, a gente tem como pegar, como utilizar essa segmentação para fazer conteúdo direcionado para essas pessoas. E aí a gente vai para a IA, a gente vai para uma criação de conteúdo segmentado para falar a linguagem que as pessoas querem ouvir. Entendeu? Então, você não sai disparando conteúdo a esmo. Você vai disparar conteúdo certo para as pessoas certas que querem ouvir. E aí o retorno disso é imensurável. É um retorno que você vai assim, conseguir construir uma reputação muito forte e construir aí um relacionamento, como a gente falou, de um elo muito forte, de um laço muito forte com essas pessoas. Ó, o Rafael está perguntando aqui, ele falou que é assinante do nosso aplicativo. Ô, Rafael, isso tem disponível na plataforma Politic, tá? É um outro produto que nós temos. Então, nós temos vários produtos, dentre eles tem um aplicativo de detalhamento de votos e temos a plataforma para gestão política. Lá você consegue fazer o seu planejamento, ver o número de eleitores por bairro, ver o perfil do eleitor, consegue cadastrar contatos, cadastrar lideranças, gerenciar lideranças, que é um problema muito grande que nós temos, é gerenciar lideranças. Você consegue ter um acompanhamento do trabalho de cada uma das pessoas que estão executando, consegue também fazer a gestão de atendimentos. Todas aquelas pessoas que você atende, faz um atendimento para cada uma delas, porque depois você puxa uma ficha daquela pessoa e vai saber tudo que você atendeu, tudo que você conseguiu, tudo que você não conseguiu para aquela pessoa. Então, isso está disponível
na plataforma Política. Maravilha. Aí o professor Valdirley, ele está perguntando alguma coisa aqui em relação ao valor. Aí só dá uma recapitulação para a gente, Paulo, sobre os planos, como é que funciona. Ó, é o seguinte, eu vou até aproveitar aqui, já vou até fazer vou Fica à lançar aqui vontade. já O que acontece, pessoal? O carrinho da plataforma Política está fechado. Por que está fechado? Porque nós vamos agora ter 4 planos. 4 planos onde nós vamos limitar funcionalidades e também a quantidade de cadastro, Israel. Mas quem estiver aqui na live, qual é o valor da plataforma? O pacote de 12 meses é R$ 1.597. Isso você pode dividir em 12 vezes no cartão. Tem os juros lá da operadora, mas você pode dividir em 12 vezes no cartão. Dá menos de R$ 200 por mês. Tá? E isso você vai ter uma ferramenta completa que vai te ajudar do começo ao fim. Beleza? A gente está com o carrinho fechado porque a gente não vai manter esse valor, os valores vão ser atualizados, esse valor vai ser da plataforma limitada. O que eu vou fazer? Quem estiver aqui na live e quiser adquirir a plataforma para gestão, eu vou fazer os 1.597, tá? Eu vou abrir o carrinho pelo valor dos 1.597, que foi do lançamento passado, e vou dar um ano de licença premium do aplicativo. Beleza? Melhor que isso é impossível. Já é responder aqui o doutor Evandro, aqui já tinha falado um pouco antes de você dar a boa notícia, dizendo, dá uma promoção aí. Então tá aí a promoção. Imperdível, né? Só que é o seguinte também, Israel. O que vai acontecer? Essas Olha, pessoas que têm interesse, vai ter que chamar a gente até amanhã, ao meio-dia. Vai clicar aqui no nosso WhatsApp, no nosso Instagram. Pode mandar no Instagram ou no WhatsApp, que o nosso time vai chamar vocês amanhã, até às 12 horas, beleza? Até meio-dia, chamou, vai ser esse desconto. Paulo, se eu contratei a plataforma e não gostei, 7 dias você tem o seu dinheiro de volta. Durante 7 dias você tem. Ó, que legal. Tem até o Diego aqui, ó. Diego, manda seu feedback aí pro pessoal aí da plataforma. Diego tá perguntando, tem que dar para quem adquiriu antes. Exatamente, Diego. Eu vou te dar um ano de licença premium, porque você é nosso cliente da plataforma, tá aqui, e eu vou te dar aí um ano do aplicativo. Combinado, Diego? Pode me chamar aí que eu vou dar. E você que está acompanhando a live, que não é candidato e quer adquirir o nosso aplicativo, eu vou te dar um cupom de 10% de desconto. Então, todo mundo aqui vai ganhar. todo Quem é mundo ganha. candidato vai ganhar adquirindo na plataforma. Quem não é, vai ganhar 10% de desconto no aplicativo. Beleza? Como vai ganhar esse desconto? Vai ter que seguir a gente para todos esses presentes aqui. Vai ter que seguir o Politic, seguir o CT do Marketing Político, porque assim vocês também fortalecem e vão ter conteúdos toda hora que vai fazer vocês serem mais assertivos. Beleza? Maravilha. Aí eu, Olá, Diego, já falando, né? Top demais. Eu estou muito satisfeito e com certeza está nos ajudando muito o feedback aí do Diego. E aí, gente, não esqueçam, tá? Hoje é dia 4, até amanhã, dia 5, meio-dia, é o prazo aí para vocês aproveitarem essa super promoção que o Paulo trouxe, tá bom? O Cláudio falou que é o direito do consumidor. Exatamente. Como eu garanto a ferramenta que nós desenvolvemos, Cláudio, se você adquirir 30 dias, tá bom? Aí não é direito do consumidor, não. É garantia de produto. É garantia e a qualidade dos nossos produtos que são testados e utilizados por mais de 60 mil pessoas, Israel. Mais de 60 mil pessoas utilizam as nossas soluções. E com certeza no primeiro dia, Paulo, a pessoa já não vai mais nem pensar nessa questão de devolução, porque a Agora tem que ferramenta é... utilizar, né? Não adianta eu ter uma Ferrari e deixar em casa na garagem. Isso. Aí Tem não que botar para adianta rodar. também. Tem que botar para rodar. Tem que trabalhar. Paulo, muito obrigado, tá? A gente já está chegando aqui aos 50 minutos de live. Estou preocupado aí com realmente a recuperação, mas foi muito boa a live. A gente trouxe realmente muita informação
útil para o pessoal que está acompanhando. O pessoal está pedindo aqui, Diego falando que quem usa não larga, a primeira vez não larga mais. Doutor Evandro está com algumas dúvidas. Doutor, entra em contato com a gente, com o Politic, via DM, que a gente vai tirando essas dúvidas com Só para você. esclarecer aqui, Israel, a diferença dos produtos, tá? Então, o aplicativo de detalhamento de votos, quem contratar a plataforma vai ter uma plataforma de gestão completa, que vai te ajudar desde o planejamento, vai te ajudar na base de contatos, no cadastro dos seus contatos, a gestão de liderança, gestão de atendimentos, mapas, você vai ter uma landing page com as suas informações para as pessoas se cadastrarem, tudo isso dentro de um único produto, que é a plataforma Politic. Então, chama lá, doutor, a nossa equipe, o pessoal não vai responder hoje, vai responder amanhã, para vocês, provavelmente amanhã, respondam todos vocês a partir das 9 horas da manhã, nosso time vai estar aqui respondendo vocês. Maravilha, Paulo. Meu amigo, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter atendido ao convite. Muito obrigado pela aula que deu para a gente hoje aqui sobre essas ferramentas de gestão. Realmente são pontos fundamentais que muitas vezes a gente, na ânsia, né, de fazer um projeto acontecer, de chegar numa campanha eleitoral ou de desenvolver um mandato, a gente deixa de cumprir no dia a dia. E quando a gente tem uma ferramenta de gestão dessa e a gente usa ela e a gente se agarra nela para que ela seja realmente uma companheira do mandato e do projeto político, da candidatura, ela tende a fazer muita diferença mesmo. Lá na frente ela vai fazer uma diferença muito grande nos resultados que a gente vai obter. E aí, eu quero ser mais um que atesto a eficácia da ferramenta do Politic e indicar a vocês que realmente vão atrás. Façam esse teste aí, o Paulo não está dando aí 30 dias, então faça o teste de 30 dias, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, e lá na frente isso vai fazer muita diferença. Mas, Paulo, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo por estar com a gente. E deixa eu dar uma mensagem final aqui para o pessoal. E agora eu quero que você desative os comentários só para a gente fazer um print. E é o seguinte, é o mês do meu aniversário. Eu fiz aniversário no último domingo. E o mês de outubro é um mês que para a gente é muito importante. Então é o seguinte, quem fizer um print aí também, certo? Então já capricha aí, Israel. Faz um print aí, pessoal. Ó. Quem fizer um print, postou, marcou nós dois, tem direito a um relatório de um candidato em Excel, beleza? Esses relatórios custam em torno de 200, 250, 500 reais. Então, vai ter direito a um relatório de um candidato detalhado aí em Excel. Beleza? Que maravilha. Mais um presente aí para vocês. Então, gente, o print, tá? Vou dar mais 3 segundos para fazer o print. Eu não estou ouvindo o Paulo aqui, estou ouvindo o Paulo, deu algum problema aqui, mas estamos nós dois aqui na tela. Então, 3 segundos agora para você fazer o print. Foi. E pronto. Foi. Ativa os comentários aí, vamos ver se tem mais alguma pergunta para a gente encerrar aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Olha lá, ó, o Claudiano, lembrando a todos que tudo isso precisa ser alimentado. Exatamente, Cláudio. Se não for alimentado, não tem mágica. É igual tráfego pago, é tudo. Não adianta no tráfego pago, se você não alimentar, se você não gerir tudo isso, também não vai ter sucesso. Não tem como. Na campanha eleitoral, como na vida é isso, né? A gente precisa alimentar. Você plantou lá, Israel, fui lá e coloquei uma plantinha, coloquei uma semente lá. Se eu não for lá e não regar, e não colocar adubo, não fizer o passo a passo, não dá em nada. Não vai florescer. Então, tudo tem que ser plantado, regado para colher. Se você quer ganhar a eleição, você precisa fazer tráfego pago, você precisa ter boas pessoas no marketing, você precisa fazer uma base de contatos, aí, uma base de dados rica para que você possa ser mais assertivo. Eu já recebi notificação de gente que já mencionou aqui, hein? Olha que maravilha. Já tem gente querendo ganhar um relatório.
Show de bola. Certo, eu acho que o pessoal tirou todas as dúvidas. Quem não tirou, pode nos chamar. Eu e a nossa equipe, nós temos um prazer enorme de atender vocês, porque a nossa missão é fazer com que você tenha sucesso no seu planejamento e possa ser eleito na próxima eleição. A minha missão é que você seja eleito. Olha aí, que maravilha. Se você quer ser eleito, então, se agarra no Paulo e se agarra na gente também. A gente está aqui à disposição também no CT de Marketing Político, com serviços aí de consultoria e de agência, para também te ajudar nesse objetivo. Vamos embora, que tem muito trabalho para a gente fazer nesse ano aí, faltando aí 1 ano e 2 dias para as eleições. A gente tem muito trabalho para fazer e realmente tem que começar logo. Tem que começar logo porque o tempo já está passando e não tem essa de deixar para o próximo ano, não. Vamos começar agora a trabalhar. Paulo? Exatamente. Brigadão, tá, Paulo? Eu que agradeço, Israel. Quero mandar um abraço aqui, um beijo especial para minha esposa e minha filha, que está lá em casa assistindo. Minha família aí, que normalmente sempre participa das lives, então quero mandar um beijo aqui especial para todos. Quero agradecer você por essa oportunidade de estarmos aqui hoje falando sobre esse tema tão importante, que para facilitar a vida das pessoas, né, dos candidatos, dos coordenadores de campanha, que a gente sabe o tumulto e que muitas vezes deixa para em cima da hora e quando chegar no próximo ano, vê que fez falta. Então não deixe para o próximo ano, pessoal. Façam uma base de contatos, façam formulários de cadastro, de uma forma ou de outra, mas não esqueçam, pessoal, façam isso hoje. A gente não pode demorar para fazer aquilo. E lembre-se sempre, se você não consegue medir, você não vai poder melhorar. Então, acelera aí para que você possa ser mais assertivo e ganhar as eleições do próximo ano. Entrou um fera aqui no finalzinho, mas entrou, que é o Júlio Pontes. Júlio Pontes é um parceiraço aí, um cara que eu admiro muito, acompanho o trabalho dele. Júlio, obrigado aí, viu, por ter entrado aí um pouquinho. E obrigado aí ao Júlio, ao Matheus, ao Cláudio e a todo mundo que entrou. Realmente foi uma live muito, muito rica e com uma participação bem bacana das pessoas. Então, muito obrigado a todos e todas por estarem com a gente em mais uma live do CT aqui, uma quarta-feira à noite, dia 4 de outubro. E vamos embora, vamos embora. Qualquer coisa, mandem DM. Paulo, muito obrigado. E boa noite, gente. Boa noite. Fiquem com Deus e vamos embora trabalhar, que esse ano tem muita coisa para fazer. Até mais, Paulo. Agradecer o Faguinho aqui, o Diego, obrigado aí. Deus abençoe, pessoal. Muito obrigado. Vamos embora. Vamos embora, vamos ganhar essas eleições. Contem com a gente. Vamos embora. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.